Nem toda pessoa que perde o emprego é descontrolada. Nem toda pessoa que se divorcia é descontrolada. E nem toda pessoa que fica doente é descontrolada. Olá! Para quem não me conhece, o meu nome é Etienne, sou educadora financeira e ajudo mulheres, principalmente mães empreendedoras, a gerirem as suas contas de uma forma mais leve e mais de acordo com o seu objetivo de vida. Essa semana eu venho dedicando sobre o tema endividamento. Muitas pessoas às vezes ficam endividadas e não têm a menor noção de como lá chegaram. Mas chegaram lá de alguma forma, não é? E nós vamos falar aqui das principais formas que levam, os principais motivos que levam uma pessoa a ficar a dever tanto dinheiro a tantas pessoas que não conseguem pagar. Primeiro e principal motivo do endividamento não deve ser novidade para ninguém. Trata-se do descontrole financeiro. Uma pessoa com perfil financeiro descontrolado tem uma maior tendência a endividar-se. Facilmente fazem compras a prestações, facilmente estoura o limite do cartão de crédito com compras pequenas que no final acabam por ser um bolo muito grande. E como não há um planejamento e um controle das prestações que estão para trás, que ainda estão por pagar, todos os meses vão se adquirindo novas prestações e no fim chega um momento que a pessoa não consegue mesmo suportar tudo o que tem para pagar. Não é só o descontrole financeiro que leva uma pessoa a ficar endividada. Mesmo uma pessoa muito poupada, uma pessoa muito controlada, uma pessoa que tenha uma reserva de segurança pode ficar endividada. Mas Etienne, se uma pessoa se controla, uma pessoa tem uma reserva de segurança, como é que vai ficar endividada? Então, são os motivos que eu vou contar para vocês agora. Uma delas é o desemprego. Por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas que trabalham direitinho, são organizadas e têm uma vida financeira até boa e vivem uma boa vida, foram vítimas, vou colocar assim, dessa pandemia e ficaram sem empregos, viram-se com redução de horários. E como a pandemia já passa de um ano, muito provavelmente essa pessoa até pode não ter conseguido outro emprego, pode não conseguir fazer uma renda extra porque ainda não descobriu como. Gastou as suas reservas de segurança toda e agora vem-se numa situação complicada. Essa pessoa é uma pessoa organizada, é uma pessoa que se preparou, é uma pessoa que tinha reserva de segurança, uma pessoa que até não comprava sem planejamento, mas no entretanto, quando ficou desempregada, já tinha prestações para pagar. E quem fala em prestações fala em condomínio, fala em aluguel, fala em contas de água, luz, telefone, entre outros, que são coisas bem essenciais que a gente não pode cortar e que temos que arranjar forma de pagar. E podemos ir atrasando, podemos negociar com a companhia e pagando prestações mais leves, mas essa pessoa uma hora tem que conseguir algum dinheiro para pagar essas contas. Ela não ficou endividada porque quis, ela não ficou endividada porque estava descontrolada. Outra situação que pode levar uma pessoa ao endividamento: divórcios. Parece mentira, não é? Mas ainda hoje existem mulheres que não trabalham, que ficam em casa só a tomar conta dos filhos, ou por escolha, ou por exigência do marido, e não tem como se sustentar. Se acontece um divórcio, ela vê-se de repente com as suas contas para pagar, muitas vezes ficam com os filhos e a pensão que o pai dá é para os filhos e sustentar a casa e o restante é complicado, depois vem escola, vem médico, vem remédios, vem tantas coisas que uma pessoa vê-se numa situação até conseguir entrar no mercado de trabalho, ter um salário, começar a organizar a sua vida, essa pessoa também pode ficar endividada. Ou mesmo uma mulher que já trabalhe ou um homem que já trabalhe e que acaba ficando com dívidas de prestações que eram do casal e ela fica a pagar sozinha. Há várias situações num divórcio que podem levar uma pessoa a ficar endividada. E não aconteceu porque ela era descontrolada. Doenças.
Doenças também podem levar ao endividamento. Há doenças em que as pessoas, famílias, e aqui nem falo de uma pessoa só, eu falo mesmo de muitas vezes gastar um orçamento de uma reserva da família inteira em tratamentos, em deslocações, em exames, ou muitas vezes a pessoa fica doente e fica impossibilitada de trabalhar, né? E depois, com o tempo, a sua reserva também vai se esgotando, e se não tiver algum apoio, ou o apoio for demasiado pequeno, pode levar a que as famílias fiquem também endividadas. Portanto, são situações que não dependem do descontrole e podem acontecer a qualquer um, e não é vergonha nenhuma. Mesmo porque a doença até pode não ser da própria pessoa, pode ser de um pai, pode ser de um filho, pode ser da esposa ou do marido. Portanto, são situações mesmo incontroláveis. E a pessoa, por mais que se prepare, às vezes não está realmente preparada. Então, o que acontece quando as pessoas entram nessas situações? As primeiras pessoas, em primeiro lugar, não podem ter vergonha da situação em que estão. E precisam, sim, pedir ajuda. Mas não é pedir ajuda, dinheiro emprestado. Endividar-se mais, né, apanhar dinheiro emprestado pode ser ainda pior. Mas há outras situações em que nós vamos falar no próximo vídeo que podem sim ajudar essas pessoas que entram nas dívidas a sair delas. E como viram, existem N situações que podem levar uma pessoa ao endividamento. Eu aqui falei em 4, que é o que nós chamamos os 4 Ds, né? Descontrole, desemprego, divórcio e doença. Mas existem muitas outras que podem levar ao endividamento e a pessoa às vezes nem se aperceba que está a entrar por esse caminho. Mas entre todas, o que temos que ter mais atenção é sim o descontrole. E por quê? Nem toda pessoa que perde o emprego é descontrolada. Nem toda pessoa que se divorcia é descontrolada. E nem toda pessoa que fica doente é descontrolada. Entretanto, uma pessoa descontrolada pode entrar nessas situações. Uma pessoa descontrolada por causa do seu descontrole pode ficar desempregada porque depois acaba tendo problemas no emprego. Vai pedir sempre adiantamento ou tem credores ligando para o trabalho para cobrar. Há várias situações que podem levar o descontrolado a ficar sem emprego. O descontrolado pode ter que se divorciar por causa do descontrole. Há muitos casais se divorciando por causa de dinheiro. Penso que se não for a principal, é a segunda principal causa de divórcios no mundo. E o descontrole pode chegar num ponto que leva a pessoa a ficar doente. As dívidas chegam a tal ponto de causar ansiedade, depressão, pressão alta, problemas cardíacos, aumento das diabetes, entre várias outras doenças que podem surgir e até suicídio, porque já vimos muitos casos desses acontecer, de pessoas se suicidam porque têm uma dívida tal que não conseguem pagar. Então, o descontrole é o que nós temos que dar mesmo especial atenção. É quase certo que uma pessoa descontrolada tenha dívidas e não as consiga pagar. Às vezes ela ainda não se apercebeu das dívidas que tem, ainda não se apercebeu do caos em que a vida financeira dela está. Mas vai chegar um momento em que a ficha vai cair e a bola de neve vai ser tão grande que já lhe pode ter levado uma vida toda pela frente. É preciso então entendermos por que que uma pessoa é descontrolada, quais são os fatores que levam essa pessoa a ser assim. São crenças, são heranças genéticas, são exemplos com os quais cresceu, ou simplesmente é da personalidade da pessoa ser assim, é uma pessoa que não consegue e que precisa mesmo de ajuda para se orientar, para se organizar. É que às vezes a pessoa nem tem a noção que é descontrolada, e se você vive com uma pessoa descontrolada, você é mais organizada, você facilmente vai conseguir identificar padrões de descontrole nessa pessoa. E é importante tentar ajudar, tentar dizer a essa pessoa que ela precisa de ajuda. E o problema é que a maioria dessas pessoas endividadas, descontroladas, não conseguem sonhar para além das dívidas delas. Então elas sonham pagar a dívida, aí pagam a dívida. E como não tem outro sonho,
elas acabam se metendo em outra dívida. E a vida delas é sempre pagar a dívida. E por isso mesmo, pagar a dívida não pode ser um sonho. Pagar a dívida tem que ser, sim, uma prioridade para depois atingir o objetivo, o sonho. Mas pagar a dívida nunca pode vir a ser um sonho. Senão você vai viver sonhando aquele sonho. Eu realizei esse sonho e paguei a dívida. Que sonho eu vou realizar agora? Olha, eu quero pagar mais dívidas. E vai sendo um ciclo vicioso. E com isso tudo, eu quero deixar aqui uma reflexão. Quando você abre mão do controle do seu dinheiro, você está abrindo mão do seu presente e do seu futuro. Daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, já é tarde. Comece hoje. Fica aqui essa dica, eu espero que você tenha gostado, que partilhe muito e espero você aqui no próximo vídeo para saber como sair das dívidas. Um beijinho e até o próximo vídeo.